Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Também queremos te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até o nosso grupo. Você será muito bem-vinda e também poderá trazer sugestões de atividades, louvores, brincadeiras, chamadinhas, tudo que você sentir no seu coração. E agora também quero deixar um recadinho para vocês, que nós, aqui no nosso canal, nós temos pré-aula para todas as classes de infância. Temos berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizado no nosso canal numa playlist. Se você conhece algum professor dessa área que ainda não nos acompanha no canal, indique o nosso canal, compartilhe com ele também, para que a obra do Senhor possa crescer a cada dia mais. E sem demoras, então, vamos para a nossa aula número 11, por título A Lição dos Servos Maus. A sugestão de hino que eu trago para vocês é Trabalhai e Orai, que é o hino 115 da nossa harpa cristã. E o Memorizando diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Salmo 118, 22. E aí a gente pode pedir para as crianças irem até o pátio da igreja ou algum lugar próximo que tenha por ali, escolher uma pedra para repetir o memorizando e fazendo os gestos como a pedrinha escolhida. Então eles vão pegar uma pedrinha lá no pátio da igreja, vão chegar ali e vão dizer a pedra, e vão mostrar a pedra que os construtores rejeitaram, aí eles colocam a pedrinha de lado ou jogam a pedrinha para ficar mais dinâmico, mais divertido. Rejeitaram foi a ser a mais importante de todas, certo? Daí eles pegam a pedrinha de novo e faz novamente o gesto. Ah, quero ver vocês encontrarem a de vocês. Vamos repetir de novo? E assim você vai fazendo e vai brincando com cada um deles, certo? E agora o que ressaltar na nossa história? Aqui vocês vão explicar para eles primeiro, como a gente sempre fala, o que é a parábola, vai retomando com eles, que a parábola é uma história que ela tem um fundo moral. E Jesus, como naquele tempo, ele falava muitas parábolas para que o povo pudesse entender as questões do reino dos céus. E aí ele usa essa parábola lá onde ele estava pregando, estava com muitos fariseus, tinha, né, aquele povo ali, os sacerdotes, que todos estavam procurando um meio de prender Jesus, e aí ele propôs essa parábola. E aí você vai conta a parábola para eles e fala assim: quem que vocês acham que era tal figura da, né, tal personagem? Quem vocês acham que era a vinha? E vai perguntando para eles para ver o que eles entenderam. E aí depois você vai explicando, sabe, crianças? Quem é o chefe da família? Deus. Deus era o chefe daquela família que plantou aquela vinha, que são os seres humanos. E ele cercou, ele separou aquele povo para ele, aquele lugar era dele, ele guardou aquele lugar para os seres humanos adorarem a Deus. Aí fala do lagar, que ele construiu o lagar, certo? O lagar era onde as uvas eram moídas, porque a uva por si só ela já é um alimento muito nutritivo. Mas naquele tempo eles faziam muito vinho com aquela uva, que era, hoje nós temos refrigerante, temos tipos de variados de suco e águas, né? Águas saborizadas, gasificadas. Então, nós temos uma variedade de líquidos que nós podemos ingerir com os mais diversos sabores. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, o vinho era algo, tanto era algo para a saúde deles, como também em festa. Então, todo o tempo eles estavam bebendo o vinho. Era algo assim, muito utilizado naquele tempo, era algo importante para aquele povo. E aí o que ele fez? Ele fez, né, essa vinha. Só que para a uva poder virar vinha, né, ou para que a uva pudesse virar o vinho, ela precisa ser pisada, esmagada para extrair o suco dela. Então é um processo doloroso, mas o Senhor construiu também esse lagar. Ou seja, para extrair de nós o melhor de nós que o Senhor precisa, a gente às vezes precisa ser moído, moldado, né? É um processo difícil, mas o Senhor já deixou esse processo, né? Ele já mostrou assim tudo que a gente precisa fazer, né? Todos os passos necessários que nós precisamos para sair de nós o que tem de melhor de nós.
E também deixou a torre de vigia, que é a proteção, aqueles que eles ficam lá cuidando, sempre vigilante. Ah, tá vindo um perigo, um inimigo, aquele estado de alerta. E se a gente for pensar, essa torre de vigia a gente pode remeter aos anjos que o Senhor coloca, né, para a nossa proteção, né, tá ali cuidando de nós, nos defendendo. A gente sempre, Senhor, envia seus anjos para nos guardar, certo? E ele, o Senhor, Deus também é a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Esse lugar, né, que é o lagar, onde precisa ser desse quebrantamento, dessa humilhação, nós temos o Espírito Santo que fica ali nos convencendo do nosso pecado, mostrando o nosso erro, nos levando, né, a Deus em oração ali com gemidos inexprimíveis. Ele leva a Deus, ele nos ensina a orar, ele está constantemente conosco, nos moldando, nos preparando para esse dia do Senhor. E acerca ali que nós somos um povo separado, protegido por Deus, escolhido por Deus. Que linda é essa lição. E você vai achando palavras para poder ali explicar isso para os seus alunos. Mas continua a parábola, tem os lavradores. Aí o Senhor deixou pessoas responsáveis por esse povo, responsável para levar esse povo ao arrependimento, para levar esse povo próximo a Deus, para devolver esse povo a Deus, preparar esse povo para ele voltar a ser um com Deus. Só que o que esses servos fizeram? Eles começaram então a procurar os seus próprios prazeres, a procurar outros deuses para seguir, começaram a fazer com que eles fizessem separação entre o povo. E então eles começaram a ser os servos maus. E quem eram esses lavradores que eram maus? Esses lavradores maus? Eram os sacerdotes, os juízes e principalmente naquele tempo os reis que também levavam o povo à idolatria. E o que aconteceu? Esse povo que o Senhor Jesus estava falando era principalmente para aqueles sacerdotes, para aqueles judeus daquela época, que eles faziam a segregação do povo, eles separavam o povo mesmo. E aí o Senhor fala assim, que os servos foram os profetas que estavam ali falando para o povo: arrependei-vos, né, voltai ao Senhor, se humilhar. E é o povo, quando fazer o que nós queremos? Então eles prendiam os profetas, eles batiam nos profetas, eles matavam os profetas. Por quê? Porque a verdade incomoda. O povo está tão acostumado a ser só elogiado, abajulado, e quando vem uma palavra de confronto para eles, o povo não gosta, e o povo começa a excluir, e perseguir, e matar. Então foi o que eles fizeram. Aí o que acontece? A gente vê também os outros servos que vieram depois ali, os discípulos também, que foram as mortes que eles tiveram, apedrejados, decapitados, crucificados. Então foram mortes terríveis, alguns queimados, segundo a história circular. Para quê? Para que o evangelho do Senhor pudesse chegar até nós. E aí vem o Senhor, manda o próprio filho dele. E o filho dele vem e eles matam o filho dele também. Então veja, o povo ele queria ser mau. E o Senhor não desistiu desse povo. E aí ele pergunta para eles mesmos, quando o dono da vinha vier, o que ele vai fazer com esses servos maus? E aí eles mesmos falam: vai julgar com crueldade, vai destruí-los. E aí o Senhor fala realmente: o reino de Deus vos será tirado e dado às nações que dê os frutos. O Senhor, ele quer que nós produza frutos, ele deu todas as condições. Ele nos cercou, ele nos guardou, ele nos deixou a Bíblia, ele nos deixou o Espírito Santo, ele enviou o seu Filho, ele nos deu todas as oportunidades hoje para que nós possamos produzir frutos a ele. Não é para nós recebermos, apenas recebemos dele, é para nós produzirmos algo para ele. O que será que nós temos produzido na obra do Senhor? Quais os frutos que nós temos? Será que nós temos falado do amor de Deus? Será que tudo que a gente aprende aqui na escolinha, a gente está levando para os coleguinhas? Será que nós estamos tendo uma vida de comunhão com Deus, de oração, buscando a presença do Espírito Santo, buscando mais de Deus na nossa vida? Porque quanto mais nós temos, mais nós podemos compartilhar. Antes que venha o dono da vinha e não ache em nós frutos. E que nós não venhamos perder aquilo que o Senhor nos deu, todas as condições, toda a saúde que o Senhor nos deu para fazer a obra dele. Então é isso que você vai levar para as suas crianças. O Senhor quer ver nós trabalhando, produzindo para Ele, adorando o nome dele, com a nossa vida sendo um testemunho
da obra, da glória dele. Certo? Então, leve essa história para as crianças, pega esses pontos e vai meditando sobre isso para que isso se torne verdade na sua vida. Para que você reflita como está sendo os frutos que você está apresentando ao Senhor. Você está sendo um servo mau, negligente, você está fazendo tudo de qualquer jeito, você está achando que a obra é tua, então você quer fazer do teu jeito, na força do teu braço, da forma, qualquer um que se aproxima para ajudar, você espanta, você não deixa. Quando vem alguém ali para fazer alguma repreensão, você se ofende, você leva para o lado pessoal, você ao invés de procurar se humilhar, você está sendo agressivo. Então, como está sendo o seu comportamento? Que nós possamos refletir que tipo de servos, que tipo de lavradores somos nós. Amém? E para finalizar a nossa aula, eu trago para vocês como sugestão uma brincadeira. Já que a gente vai falar ali sobre as uvas, nós podemos levar uvas para os alunos degustarem. Ou, se você vê que não tem condição ou tem alguma criança alérgica, você pode levar massinha de modelar e pedir para cada aluno fazer o seu cacho de uva. Eles apresentam para os colegas e falam, mas e conta um pouquinho da história que a gente aprendeu hoje. Quem são as uvas, como que é o cuidado com as uvas, a importância das uvas, enfim, o que eles aprenderam da história de hoje, certo? Que Deus abençoe a aula de vocês, compartilhe esse vídeo e, se Deus quiser, estaremos aqui na semana que vem. Tchau, tchau!